Então, pessoal, como vocês podem perceber, eu voltei para a laje de novo. Estava gravando lá na loja, mas estava muito barulho. E o sol agora deu uma baixada, então voltei para a laje de novo. Então voltei para a laje de novo porque eu gosto de filmar aqui. Então, retomando o estudo. Então, pessoal, como eu havia dito, quando o Senhor Jesus vai para o Hades, ou seja, para o mundo dos mortos, a morte não tem poder para manter aprisionado o Senhor Jesus Cristo nesta cadeia espiritual chamada Hades. Por que que não tem? Como eu havia explicado anteriormente, não tem porque, apesar do Senhor Jesus ter morrido, ele nunca pecou. Quando o Verbo se fez carne, desde o nascimento até a morte, ele nunca pecou. E a palavra de Deus diz, a lei de Deus diz, que o salário do pecado é a morte. O espírito da morte só pode manter cativo, aprisionado naquela região, quem pecou em vida, quem pecou aqui na terra. Como o Senhor Jesus nunca pecou, logo o espírito da morte não tinha poder sobre ele. E aí então vocês podem estar na dúvida, né? Se perguntando, se o espírito da morte só pode ceifar a vida de quem morre, por que e o Senhor Jesus nunca pecou? Então por que que a morte conseguiu ceifar a vida do Senhor Jesus? Muito simples. Quando o Senhor Jesus se faz carne, ele nunca pecou. Porém, ele colocou sobre si todos os nossos pecados. Entenderam, pessoal? Não é que ele pecou, ele colocou sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade. Fazendo isso, a morte pode ter autoridade para ceifar a vida dele. Porém, quando o Senhor Jesus é levado até as profundezas da terra, o mundo dos mortos, a morte não pôde manter ele cativo lá. Porque, como eu expliquei, ele nunca teve pecado. Logo, a morte encontrou alguém superior a ele naquela região, do qual ele não podia ter autoridade. Entenderam agora? Então o espírito da morte não teve poder para aprisionar o Senhor Jesus naquela região, naquela cadeia espiritual chamada Hades, assim como ele sempre veio tendo perante todas as nações antes dele, desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, o espírito da morte sempre teve poder sobre aquelas almas que, ao morrer, eram lançadas até o Hades, o mundo dos mortos. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo morre, a morte não teve poder sobre ele. Porque o Senhor Jesus, diferente de nós, nunca teve pecado. Ó, pessoal, vou ler aqui para vocês algumas coisas que eu anotei que explicam isso melhor. Só que quando o Senhor Jesus vai para o Hades, ou seja, o mundo dos mortos, a morte não tem autoridade para aprisionar o Senhor Jesus naquela cadeia espiritual chamada Hades. Assim como ele sempre teve sobre todos os povos que, ao morrerem, tinham as suas almas aprisionadas naquela cadeia espiritual chamada Hades. E por que que a morte, que sempre teve autoridade para manter cativo toda a humanidade, que vinha morrendo em todas as eras, mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu, a morte não teve poder para mantê-lo cativo naquele lugar? Bom, vocês se lembram da lei? Vou ler aqui para vocês então Romanos, capítulo 6, versículo 23, para que não fique só nas minhas palavras. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como o Senhor Jesus Cristo, apesar de ter morrido, ele nunca pecou, logo, o espírito da morte não teve poder sobre ele para manter ele cativo, aprisionado naquela região espiritual chamada Hades, como eu já expliquei, né? Então eu vou ler aqui 1 Coríntios 15, do 55 ao 56.
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Até aqui. E após eu ter lido este texto, vocês podem se perguntar: o que é aguilhão? Bom, separei aqui, ó, segundo o dicionário, o que significa aguilhão. Vara com ponta de ferro afiada usada para conduzir bois, tendo numa das extremidades um ferro de ponta aguçada. Ou seja, como o texto mesmo disse, o aguilhão do pecado é a morte. Então, o aguilhão, o ferro, como diz aqui, né? O ferro afiado usado para conduzir o boi à morte, esse ferro que nos conduzia à morte, esse aguilhão, é o pecado que nos conduzia ao caminho da morte. Ele está aqui, ó, vara com ponta de ferro afiada usada para conduzir bois à morte, tendo numa extremidade um ferro de ponta aguda. Então, pessoal, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e foi levado até o mundo dos mortos, quando ele chega lá, a morte, tendo visto que não tinha poder, não tinha autoridade sobre o Senhor Jesus para manter ele cativo naquela região espiritual, naquela cadeia espiritual chamada Hades, o que aconteceu? A morte perdeu o seu poder de governança sobre aquela região espiritual. A morte perdeu o seu poder de governança sobre aquela cadeia espiritual chamada Hades. Então o Senhor passou a ser o Senhor sobre a morte. Entenderam? O Senhor daquela região é o espírito, era, né, o espírito da morte. Desde Adão e Eva, sempre foi. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morre, e ele é levado até o mundo dos mortos, tendo em vista que nele não obteve pecado, a morte não teve poder e autoridade diante da lei de Deus para manter o Senhor Jesus cativo naquele lugar. Logo, a morte achou alguém superior a ele, que estava acima dele. Sendo assim, este que estava acima da morte, por não ter pecado nenhum sobre ele, que é o Senhor Jesus, este passou a ter autoridade sobre o espírito da morte, tendo em vista que este que apareceu lá no mundo dos mortos estava acima dele porque não tinha pecado. De acordo com a lei, a morte não pôde aprisionar ele porque o Senhor Jesus não estava devendo nada para a morte. Entenderam? Porque você passa a ser devedor da morte quando você peca. E como todos nós somos pecadores, todos nós somos devedores da morte. Por isso que morremos. Mas quando o Senhor Jesus vai até o mundo dos mortos, a morte encontrou alguém superior a ele, porque o Senhor Jesus chegou naquela região sem dever nada para a morte. Por quê? Porque ele não pecou. Então a morte encontrou alguém superior a ele. Então o Senhor Jesus passou a ser o Senhor sobre a morte. O Senhor Jesus passou a ter autoridade sobre aquela região. E o espírito da morte passou a ser cativo, passou a ser escrava do Senhor Jesus. Entenderam o raciocínio? Então, pessoal, vou ler aqui um resumo que eu fiz disto que eu acabei de explicar para vocês. Ó. A morte passa a ser cativa pelo Senhor Jesus no seu próprio território, que é o Sheol, o mundo dos mortos, do qual ela exercia domínio sobre aquelas almas. E quando o Senhor Jesus passa a ser o dominador sobre aquela região, ele faz se cumprir aquilo que ele havia dito a Pedro em Mateus capítulo 16, versículo 18, e em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que eu irei estar lendo agora para vocês. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não poderão vencê-la por quê? Porque na ressurreição dos mortos, o Senhor irá
nos tirar, né? Nos arrebatar, nos tirar daquela cadeia espiritual que se chama Hades, nos tirar de lá e nos trazer de volta à vida. Se está todo mundo vivendo no céu, não faz sentido ele nos tirar do Hades aqui. Você já está no céu, você vai ser ressuscitado para ir para o céu de novo? Não faz sentido nenhum, gente, é questão de lógica. É a questão de lógica. Se todo cristão, quando morre, vai para o céu, assim que morreu vai para o céu, você ressuscita para ir para o céu de novo? Não tem lógica. Por que não tem lógica? Porque você já, teoricamente, segundo eles, você já estava lá. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, esta cadeia espiritual, esse mundo dos mortos, não poderão vencê-la. Por que não poderão vencê-la? Porque ele sabia que quando ele morresse, ele iria vencer a morte, porque nele não iria habitar pecado algum, logo a morte não teria poder sobre ele, então ele passaria a ter autoridade sobre a própria morte e sobre toda aquela região. Então, quando ele, através do simples chamado dele, ele traz a vida, quem ele quer, na hora que ele quer, porque ele tem total domínio e autoridade sobre aquela região. É o que vai explicar em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Quem? O Senhor Jesus. Que tem a chave de Davi. A chave de Davi é o poder e a autoridade sobre todas as regiões, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Muitos pregadores pegam esse texto aqui para pregar sobre a teoria da prosperidade, dizendo: o Senhor vai abrir as portas para você, a porta do emprego, a sua condição financeira vai mudar, porque está escrito: o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Eles usam esse texto erradamente, porque esse texto não está se referindo a isso. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém abre. Está se referindo sobre o Hades, o mundo dos mortos. Não está falando sobre a prosperidade esse texto. Entendeu? Por isso, pessoal, que essas coisas têm que ser estudadas, porque quando você começa a prestar atenção nestas coisas, você começa a perceber que muitos estão usando a palavra de Deus de má fé para arrancar dinheiro das pessoas, para fazer falsas promessas. Quando você tem entendimento claro dos textos, o que realmente os textos estão querendo dizer para nós. Então, por isso que é importante saber destas coisas para que não sejamos enganados. Entenderam, né? Esse texto aqui, que o que ele abre, ninguém pode fechar, o que ele fecha, ninguém pode abrir, não é em relação à teoria da prosperidade. É relacionado ao mundo dos mortos, Hades. Não caio nesse engano, hein? Quando algum pastor usar esse texto para pregar sobre teoria da prosperidade, já sabe que está usando o texto erradamente. Ou talvez até de maldade, para buscar os seus próprios fins, que é arrecadar uma graninha do povo. Então, após ler todos estes textos, fica bem claro que após a morte do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai para o mundo dos mortos, o Senhor Jesus passa a ser Senhor sobre a morte. O que isso significa ser Senhor sobre a morte? O espírito da morte, que sempre teve poder e autoridade para governar aquela região espiritual chamada Hades, aquela cadeia espiritual, com a ida do Senhor Jesus Cristo até as profundezas da terra, até aquela região, e o Senhor Jesus vencendo a morte, o espírito da morte não tem mais poder e autoridade sobre nós. E por que o espírito da morte passa a não ter mais poder e autoridade sobre nós? Porque ele passa a ser cabeça de tudo, sobre todas as regiões, tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo passou a congregar nele.
ainda não está ainda na sua plenitude, mas ele já tem autoridade sobre aquela região. E, como diz o texto de Apocalipse 3, versículo 7, ele passando a ter autoridade sobre aquela região, que é o mundo espiritual, que é as profundezas da terra, o Hades, essa cadeia espiritual, ele tem autoridade. Então, com a boca dele, ele deixa cativo, preso naquela região, ou retira de lá e traz de volta à vida quando ele quiser, porque ele tem poder e autoridade sobre isso. O Pai lhe deu autoridade. Tudo passou a congregar nele novamente. Ainda não está na sua plenitude. A sua plenitude vai passar a acontecer finalmente no reino milenar, no 7º milênio. Ainda não está na sua plenitude, mas ele já tem poder e autoridade sobre aquela região. O espírito da morte não tem poder mais sobre nós. Então não devemos viver com medo de morrer, com medo da morte. Pois se estamos em Cristo, nova criatura somos. O que isso significa? Significa que se estamos em Cristo, não devemos temer a morte, porque o Senhor é o cabeça de tudo, então ele tem poder e autoridade para, embora que morramos, ele nos tirar do mundo dos mortos e nos trazer de volta à vida. Por isso não devemos temer a morte, porque ele prometeu: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Entendeu? Devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança nas promessas do Senhor, porque ele prometeu nos retirar daquela região, daquela cadeia espiritual e nos trazer de volta à vida. Em outras palavras, pessoal, para ficar bem ilustrado, é como se o Senhor Jesus Cristo, lá no Hades, nas profundezas da terra, nessa cadeia espiritual, falasse na cara da morte assim: acabou para você, ó morte, acabou para você, agora sou eu é que governo sobre toda essa região. Sobre você e sobre toda essa região. É eu que mando neste território aqui. Você, ó morte, que sempre botou medo em toda a humanidade, você agora é minha escrava. Está debaixo dos meus pés. Eu que comando toda esta região e você está subordinada a mim. Em outras palavras, é o Senhor Jesus dizendo isso para o espírito da morte. Então, pessoal, vocês puderam perceber que a obra de redenção do Pai e do Filho, arquitetada antes da fundação do mundo, é muito maior, é muito grandiosa do que nós podemos imaginar. O Senhor Jesus conquistou o direito de governo para governar sobre tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, mediante ele ter se entregue por toda a humanidade na cruz, sem ter cometido nenhum pecado. Vocês percebem que o Senhor Jesus Cristo, mesmo ele sendo o Filho de Deus, mesmo ele sendo o Deus unigênito, mesmo sendo um com o Pai, o Filho, mesmo sendo Deus, não ganhou nada de mão beijada do Pai. Ele teve que fazer por onde? Mesmo sendo ele, o Senhor Jesus Cristo, o grande Criador de tudo que há no céu e na terra e debaixo da terra. Mesmo ele sendo o Criador de todas as coisas, ele teve que fazer por onde? Para que todas as coisas passassem a congregar nele. Ou seja, ele teve que cumprir as obras dele e do Pai, quando se fez carne. E aí vocês podem estar se perguntando: se o Senhor Jesus Cristo só passou a ter autoridade sobre aquela cadeia espiritual, o mundo dos mortos, e sobre o espírito da morte, só após a sua ressurreição, então por que o Senhor Jesus Cristo conseguiu ressuscitar Lázaro? Sendo que o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou Lázaro, ele não tinha entrado na morte ainda. Ele estava em carne e osso. Por que ele pôde conseguir ressuscitar Lázaro, resgatar ele do mundo dos mortos, sendo que ele ainda não tinha autoridade sobre aquela região?
esta cadeia espiritual. Como? Como isso pode ser possível? Pois Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele não tinha morrido ainda, ou seja, não tinha nem vencido a morte ainda. Como é que ele pôde ter autoridade para resgatar Lázaro daquela cadeia espiritual da qual o governante, o rei, digamos assim, o dono daquele lugar, daquele local, até então estava sendo o espírito da morte? Como que o Senhor Jesus conseguiu isso? Como que o Senhor Jesus conseguiu essa proeza para fazer isso? Então vou estar lendo aqui um texto só, já acredito que já responde este questionamento, que é um bom questionamento, né? Estou falando isso porque talvez muitos tenham dúvidas sobre isso. João 11, versículo 38 ao 45 vai dizer assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou, ó, prestem atenção aqui, ó. O Senhor Jesus está dizendo para ela assim, ó: não lhe falei que se cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima, ó, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ou seja, o filho está clamando ao Pai. Quem retirou Lázaro de lá foi Jesus? Foi, mas foi com a permissão do Pai. Por quê? Porque Jesus não tinha autoridade? Porque ele abandonou a glória que ele tinha com o Pai quando ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez um de nós. Então ele abandonou toda a glória que tinha com o Pai, se fazendo carne. Logo ele tinha que clamar ao Pai para que as coisas acontecessem. Ele tinha que agir através do Pai. É isso que os testemunhos de Jeová não entendem. Sei que não tem a ver testemunho de Jeová aqui no estudo, mas já aproveito para encaixar. O Senhor Jesus clamava ao Pai porque ele tinha se feito carne. Quando ele se fez carne, ele abandonou a glória que tinha com o Pai lá no alto, antes da fundação do mundo, lá no reino dos céus. Então, ele tinha que clamar ao Pai para o Pai executar as boas obras através dele. Entenderam? Então, então o espírito da morte, digamos assim, liberou, né? Digamos assim, liberou para que Lázaro saísse daquela cadeia espiritual e voltasse à Terra, porque até então, até o momento, quem estava acima do espírito da morte era quem? O Pai. Só que, então por isso que o Senhor Jesus ele está clamando ao Pai. Porque até então quem está tendo autoridade aqui é o Pai. O Pai está agindo, está manifestando o seu poder, a sua autoridade, através do Filho. Só que até aqui, até o momento, quem está sendo cabeça de tudo, sobre aquela região espiritual, é o Pai, não o Filho. Por isso que ele está clamando ao Pai. Só quando ele fosse ressuscitado, que tudo ia passar a convergir nele novamente, como sempre convergiu antes da fundação do mundo. Aqui não, aqui ele se fez carne, ele abandonou a glória que tinha com o Pai. Ele iria resgatar tudo isso de novo quando ele se fizesse carne, quando ele fosse ressuscitado do mundo dos mortos. Entenderam o raciocínio? Então vamos continuar lendo o texto. Ó. Disse-lhe Jesus, e também o Senhor Jesus estava fazendo estas coisas para deixar como testemunho, né? Para que nós passássemos a ser imitadores dele. Por isso que ele fazia estas coisas também. Por isso que uma das causas também dele ter se feito carne.
Por isso que ele abandonou a glória que tinha com o Pai. Para todo aquele comportamento, tudo que ele fazia, nós passássemos a ter ele como inspiração. Ter ele sermos cópia dele, praticando as boas obras dele, clamando ao Pai, né? Assim como ele clamou ao Pai, nós clamamos o Filho, porque tudo voltou a convergir no Filho. Aqui ele está clamando ao Pai, por quê? Porque ele, até então, ele não tinha autoridade, porque ele se fez carne, ele abandonou a glória que tinha com o Pai. É aí que os testemunhos de Jeová se confundem e não conseguem entender, dizendo que o Senhor Jesus não criou nada, que não tinha autoridade sobre nada. Não tinha sobre esse dado momento aqui, porque ele abandonou a glória propositalmente, para cumprir as obras dele e do Pai. Por isso, tinha um sentido profético para estas coisas acontecerem. Não é que o Senhor Jesus, antes dele se fazer carne, ele não existia, ou se ele existia, ele não tinha poder para criar nada, não tinha autoridade sobre nada. Não é isso. É porque neste caso aqui específico, ele teve que abandonar a glória que tinha com o Pai, porque todos os passos dele, todos os comportamentos dele, ficariam como figura para nós podermos se espelhar nele. Entenderam? Então vamos lá, porque eu já me alonguei muito nessa explicação. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ou seja, porque o povo era incrédulo, o povo tinha que ver o Senhor manifestando as boas obras do Pai para poder crer no Filho. Entenderam por que ele teve que abrir mão da glória que tinha com o Pai? Para manifestar o poder dele, do Pai, para manifestar o poder do Pai através dele, através do Filho. E assim, fazendo isso, o povo passaria a crer nele. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Entenderam? A partir desse milagre, muitos passaram a crer nele. Então, para fechar o texto e o estudo, vamos fechar com Salmos 93, versículos 3 ao 5, que vai nos dizer assim: As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz. Sabemos que as águas aqui está falando de povos, línguas, tribos e nações, né? Tem estudo no canal sobre isso. As águas levantaram seu bramido. Águas são as nações, são os povos. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Até aqui. Bom, pessoal, finalizar o estudo aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Até o próximo estudo.